Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida dos nossos queridos e amados amigos e irmãos que estão aí ao vivo, que estão acompanhando as redes sociais, acompanhando a página. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, gostaria de agradecer aqueles que seguem lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Graças ao Eterno, nós temos alcançado aí, de uma forma ou de outra, algumas pessoas, que realmente almejam a verdade, que realmente almejam a viver e a compartilhar a verdade. E hoje nós iremos falar de algo interessante, algo que muitos não falam porque às vezes estão apegados a um status, a uma religião, a um dogma, a alguma tradição, a algum costume, Infelizmente nós temos visto ao longo de nossa história e do nosso trajeto, diante de muitas idas e vindas, testemunhos, e por meios da religiosidade, por meio de vários atributos que nos atribui a experiência de entender e compreender que algumas coisas, infelizmente, não cabem e não devem estar na nossa vida. Mas há aqueles que têm que passar por isso, há pessoas que é necessário ter uma experiência. Hoje nós não iremos abrir a câmera porque o nosso cenário, estou fazendo aqui na cozinha, e nosso cenário não é bom, então por isso que eu coloquei aí até mudar o nosso cenário nós iremos fazer assim. Então existem muitas pessoas que é necessário passar por experiências para aprender realmente, Aí existem aquelas pessoas que não precisam passar, elas aprendem com os erros dos outros, elas aprendem com as experiências dos outros, e é para isso que nós estamos aqui, para falarmos um pouco, para você alcançar a espiritualidade sem a religião, sem dogma, sem tradição, sem costume. A espiritualidade, ela é algo atribuído a nós vindo da divindade. Porém, a espiritualidade, ela não é refém de nenhum ser humano, de nenhuma religião. Pelo contrário, ela é algo que é sublime, que vem do eterno, que vem do íntimo no nosso coração, a qual nós precisamos cultivar. Pois bem, então, como eu disse, há pessoas que precisam passar e há pessoas que não precisam passar por experiências ruins e boas. E assim se vai, Então, primeiramente, a gente chamamos de judaísmo nazareno
de São Paulo, porque estamos localizados em São Paulo, é mais uma identidade, né, para a gente se identificar. Porém, isso nós não usamos como medida de regra, de costume, tradição, rito, nada disso. Nós estamos aqui para expor a espiritualidade de Yeshua, a espiritualidade do Eterno, né, em nossas vidas, através do amor, através da compaixão, da misericórdia, através de tudo isso, menos costumes de homens e tradições de homens ou leis de homens, e assim se vai. Pois bem, nós temos em todas as escrituras que eu falo é a Bíblia. Existem muitas versões e infelizmente nós fomos criados. Eu particularmente fui criado em um lar católico e ali eu cresci sabendo que existia Deus, sabendo que existia a Senhora de Fátima, os santos, aquela coisa toda. Ao meio tempo também eu fui a macumba, que hoje o pessoal chama de quimbanda, umbanda, candomblé e assim vai. Mas na minha época se chamava de macumba. E ali a gente descobriu muitas coisas. Só que uma coisa nós notamos ao longo disso, eu notei, que não havia aquele cultivar o amor, a espiritualidade, a compaixão, a misericórdia. Não havia isso. Muito difícil. Era mais, em primeiro lugar, os costumes e ritos da religião do que você ajudar alguém, um exemplo que eu estou dando. Então, eu fui assim. Então, existem pessoas que também nasceram em berço evangélico, que aprendeu desde pequeno Jesus, Deus, e assim vai, diabo. E também tem pessoas que nasceram no Islã, no judaísmo tradicional, outros nasceram no budismo, no Hare Krishna, no espiritismo. Muitos nasceram em algumas religiões, muitos. E ali se obteve um costume que foi passado de pai para filho, filho para pai, pai para mãe, e assim se vai. E ao longo desse trajeto de vida de algumas pessoas, alguns se perverteram, outros foram para um mau caminho, alguns ocultaram a maldade dentro de si e colocaram a religião em primeiro lugar, como nós temos os chamados hipócritas. Os hipócritas que vão numa religião, mas por dentro são piores do que um ladrão, do que um assassino, do que qualquer outra pessoa que pratica as clarezas do que aqueles que se escondem. Aqueles que se escondem, infelizmente, eles são os piores. Pois bem, então nós temos aí esse tipo de pessoas, experiências que temos visto e vivido ao longo do tempo. Exemplos é o que não falta. Então, por causa desses exemplos, nós devemos entender que a espiritualidade é o que prevalece. Bem, nós temos o nosso patriarca Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos
o antecessor, que foi Noé, que é Noé, que foi um arauto da fé, de acordo com a Brit Hadashah, o Novo Testamento, através de alguns discípulos de Yeshua que escreveram sobre isso, falou que ele pregava, que ele falava da justiça, do amor, e muitos não davam créditos, infelizmente, por causa de muitas coisas más ou ruins que aconteciam naquela época com as pessoas. E aí as pessoas não queriam, mas o incrível está aqui. O incrível é que ele não tinha Bíblia. O incrível é que ele não ia numa igreja. O incrível é que ele não participava de nenhum culto religioso. O incrível é que ele não atendia nenhum dogma, nenhuma tradição humana ou de homens. Mas o Eterno o computou e viu ele como justo diante de uma geração incrédula e perversa, a qual nós sabemos que o Eterno o salvou com a sua família. E aí sucedeu, veio Abraão, que também foi a mesma coisa. Não tinha igreja, não tinha Torá, a Torá, livro do judaísmo, não tinha o livro do islamismo, o Corão, não tinha livros antigos, não tinha nenhuma lei que o orientasse a fazer. Tinha nada disso. Pelo contrário, tinha os costumes, os princípios que eles priorizavam daquela época. E aí o Eterno também o computou como justo. Então nós temos aí uma classe de pessoas que obteve a espiritualidade sem nenhum tipo de religiosidade. E infelizmente, é o que aconteceu. Infelizmente eu digo porque as pessoas daquela época tinham seus costumes e suas religiões também. Mas esses homens, eles buscaram a espiritualidade de uma forma íntegra, de uma forma baseada em princípios. E ali se passou de pai para filho. E hoje nós vemos o que ocorre. O mundo hoje está totalmente inverso. Hoje nós temos várias denominações, nós temos várias igrejas, nós temos vários tipos de religiões. Hoje nós temos tudo, uns condenando o outro, outros condenando aqueles, e assim se vai. Infelizmente é o que ocorre hoje, mas ninguém se preocupa com a espiritualidade, ninguém se preocupa em ajudar, em ter misericórdia, em ser justo, em ser verdadeiro, em ser uma pessoa. Mas é difícil. Eu sei que é difícil. Para quem sempre cultivou o mal, vai ser sempre difícil mesmo. Eu mesmo, até hoje, é uma luta espiritual você lutar contra si mesmo. Então você tem que lutar. Você tem que dizer não para aquilo que facilmente você diria sim, né? Você tem que negar a si muitas coisas. Por isso que Yeshua disse, ele foi o exemplo. Outro detalhe interessante é que Yeshua nunca mandou ninguém abrir nenhuma igreja.
Yeshua nunca mandou ninguém abrir nenhuma sinagoga. Yeshua nunca mandou ninguém seguir os ritos que ele seguia, porque era um costume judaico da época dele, a qual se havia, né, um respeito, algumas coisas. Mas quando se partia de charlatanismo, digamos assim, ele condenou. Ele falou: vocês são perfeitos por fora, mas por dentro vocês são lobos, vocês são víboras, vocês são verdadeiros hipócritas. Então ele condenou muita coisa. Então hoje é o que acontece hoje, em meio a muitas coisas. Eu recebo várias mensagens de pessoas dizendo: eu quero ser judeu, eu quero participar disso, eu falei: vem cá, você já mudou, né? Como assim mudar? Você mudou sua conduta, você se autoanalisou o que precisa ser mudado em você? Priorize isso. Priorize isso. Ah, mas isso aí a pessoa não quer saber. Por que ela não quer saber? Porque infelizmente ela está mergulhada em um sistema que a escravizou durante a sua vida. Eu costumo dizer que existem 3 poderes que governam o mundo: a religião, que é o primeiro poder, a política. Pessoal, não acreditem em político. Há exceções, como há exceções com pastores, como há exceções com médicos, advogados, policiais. Nem todos são corruptos, nem todos são errantes, mas a maioria são. Então, há uma quantidade de corruptos no sistema político que vigora, que prevalece, porque o mal precisa estar presente. Tem muita gente que fala assim: ah, mas por que aconteceu isso? Eu vi um cenário interessante. Estava tendo uma forte chuva no Nordeste aí, e a água estava levando praticamente a casa, enquanto as pessoas estavam tirando os seus bens materiais de dentro rapidamente para não ser levados junto com a chuva, né, com a casa. E aí na frente da casa estava escrito umas 2, 3 vezes que Deus salvará, que Deus salva. Eu vi escrito lá, alguém pinchou, alguém escreveu. E essa casa era a mesma que estava sendo levada pelas águas e que foi levada, né? Veja só, a pessoa que escreveu, que provavelmente deve ser o dono, né? Ela pensou e disse assim: ah, foi a vontade de Deus. Então, veja só, se a água não levasse a casa dela, ela ia escrever mais nomes e dizendo: Deus salvará, Deus nos salvou, né? Deus não permitiu. Mas como levou ele, a pessoa diz em si: Deus que permitiu. Ou seja, ela não sabe a vontade do Eterno, mas ela sugere, né? Ela sugere. Agora, o que isso ocorre? Não é porque a pessoa teme ao Eterno. Se fosse por temor,
Baruch Hashem, que a terra seja abençoada. Essa pessoa está no bom caminho. Mas ela criou dentro dela um sentimento que não existe. Ela criou dentro dela um Deus que não existe. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela escreve, ao mesmo tempo que ela vai na igreja, ao mesmo tempo que ela manda versículos de manhã cedo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, ela é o mesmo que deseja o mal para o próximo no trabalho. Então ela não se autoanalisa, e diz, olha, eu preciso mudar isso. Essa natureza minha é muito estranha. Ela jamais pensa nisso. Pelo contrário, ela alimenta isso. Ela prefere uma fofoca. De acordo com a tradição judaica antiga da Kabbalah, a pessoa que cultiva Lashon Hará, que é a língua maledicente, ou seja, a língua maldosa, a pessoa está praticando um homicídio. É isso mesmo. Porque ela pode destruir uma família, ela está destruindo uma família. Veja como isso é interessante. Mas as pessoas não se dão conta, elas estão cegas. Elas estão com demência espiritual. Infelizmente é o que ocorre hoje. As pessoas estão querendo, ela passa a vida toda fumando, cheirando droga, fumando droga, bebendo bebida alcoólica, comendo de tudo. Ela passa a vida inteira fazendo coisas erradas. Aí ela descobre que ela está com depressão. Ela descobre que é através desses desejos que ela vem praticando, essas vontades, tem prejudicado o casamento, a família, o trabalho. Aí ela atribui isso ao mal. Olha, o mal que fez isso. Eu vou à igreja. Aí lá ela encontra um pastor, um homem em cima de um pedaço de tijolo, que aquilo não é o altar, aquilo é um pedaço de tijolo, mas vamos dizer altar. E aí o pastor começa a falar coisas que estarão e vão satisfazer os desejos dela. E ela vai atribuir isso a quem? Oh, Deus está me ouvindo. Uma ova que Deus está te ouvindo. Você está vivendo uma verdadeira maldição. Você está atribuindo aquilo que o homem está falando, até mesmo promessas bíblicas que estão sendo proferidas por aquele homem, que não tem nada a ver contigo. Você está atribuindo a que Deus está falando com você, sendo que você não muda, sendo que você não é uma outra pessoa. Você continua sendo o mesmo. Você continua sendo o safado, a safada, o pilantra, a pilantra, a víbora, como diz. Yeshua foi muito mais além, porque naquela época chamar alguém de víbora era como se chamasse de pilantra, safado, delinquente, e assim vai.
Então, é o que ocorre hoje. Então, infelizmente, nós estamos recheados e cheios de coberturas de pessoas que vivem esse mundo fantástico de Oz. Alice no País das Maravilhas, ela criou um Deus que satisfaz os seus desejos, os seus caprichos, atribuindo a Deus, a Jesus. Mas ela não cria vergonha, ela não muda, ela continua sendo a pessoa que passa os outros para trás. Eu não estou gostando do que você está falando. Por que você não está gostando? Porque você está sendo atingido pela correção. E o ser humano não gosta de ser corrigido. O ser humano não gosta de ser colocado em posição de correção. Ele não gosta. E por que não gosta? Porque ao longo da vida dele foi fazer coisa errada e isso lhe trouxe benefício. E fazer o que é certo não vai trazer benefício, ora bolas. É simples assim. E é o que ocorre hoje. Infelizmente, é o que ocorre hoje em meio às religiões, em meio a várias famílias. Hoje eu já consigo captar uma conversa capciosa, aquela recheada ou cheia de cobertura. Eu vou falar cobertura porque dá para ver. A recheada tá por dentro, né? Mas eu uso as duas expressões. Então, existem muitas pessoas que estão recheadas de maldade, perguntas capciosas, sabe? É o que mais tem. Pessoas para te julgar. Mas eu não falo julgar no que é certo. Porque você julgar uma pessoa porque está certo, isso não é julgamento cometendo injustiça. Isso é um julgamento justo. Você fez isso, você fez mesmo, está certo. Isso é mais do que justo. Então, é o cristão cristianizado, cheio de modinha, cheio de mimimi, é que criou isso. Não julguem para não serem julgados. Pegou da palavra de Yeshua e transformou no mimimi. É o que mais acontece também. Então é isso que ocorre. Ninguém quer alcançar a espiritualidade. Ninguém quer. E é muito pouco. Muito pouco. Porque as coisas más têm trazido para essa pessoa, ela trouxe durante sua trajetória de vida benefícios. Ela mentiu, ela trouxe o benefício. Ela conquistou algo através da mentira. Ela fofocou, ela teve o benefício através da fofoca. Ela criou motim, ela trouxe benefício através do motim. Então, ela foi privilegiada
na empresa porque menosprezou, colocou uma pessoa para baixo. Então veja, e isso tem lhe causado um vício que jamais ela vai largar, a não ser que ela seja bastante espiritual para lutar contra esses desejos para alcançar a espiritualidade. Senão, ela jamais alcançará, meus amigos e meus irmãos e irmãs. Jamais alcançará a espiritualidade. Eu faço um teste aqui no nosso canal. Geralmente a gente faz algumas ajudas. A gente ajuda muito moradores de rua, principalmente aqueles que vivem em situação de dependência química, usuários de droga e tal. E às vezes eles vêm até a minha casa pedir alimento, pedir várias coisas. E aí eu peço ajuda a alguns irmãos e às vezes até publico para ver se alguém vai ajudar. E você acredita que até hoje uma ou duas pessoas de 4.000 e poucas pessoas e de mais de 14.000 inscritos, nós tivemos ajudas de 2 pessoas. Você vê. Ou seja, nós não pedimos nada em troca. Então é por isso que as pessoas estão mal acostumadas. Elas não fazem as suas colaborações, as suas ajudas. Elas não contribuem com as suas ajudas porque amam, porque querem ajudar, porque querem realmente se sensibilizar com a causa. Não, existem pessoas que querem algo em troca. Elas querem que eu minta para elas que Deus irá fazer algo para elas, que a palavra de Deus diz assim, para que elas possam fazer. Então, é só olhar, as igrejas estão cheias. E as igrejas estão em pé, com esses salões. Aqui eu pago de energia em casa mais ou menos 180 reais, 200 reais, por aí. Imagina um templo de Salomão. Eu estou em São Paulo. Uma igreja daquela pagando energia. Quanto que não é? Água, esgoto, os gastos. Quanto que não gasta? Quem paga isso? Então, são pessoas que elas são ludibriadas ou cativadas pelos sofismas, pelas palavras de mentiras estipuladas e faladas em templos, porque elas querem ouvir aquilo, mas nós não fazemos isso. Então eu tenho visto isso. Inclusive, se você quer ajudar, nós temos a chave Pix. Se você quiser ajudar, sentir realmente que quer ajudar, o e-mail é congregaçãonazareno@gmail.com, sem acento nenhum. Congregaçãonazareno@gmail.com.
Então, se você quiser ajudar, fica à vontade. Mas a gente tem visto, né? Que o Eterno abençoe você que está ouvindo e tem se sensibilizado. Mas é o que ocorre, pessoal. Infelizmente, nós estamos aqui vivendo esse império do mal que prevalece nos últimos dias. E isso tem levado muita gente à ruína. E vai levar. Muitas pessoas irão pagar muito caro por negligenciar muitas palavras de justiça, de correção, que não são proferidas só por mim, mas por várias outras pessoas, que assim como eu, assim como outras pessoas, têm prevalecido e, na verdade, tem, de uma forma ou de outra, tem continuado. E é isso. Nós temos algumas pessoas online. Se você quiser fazer alguma pergunta baseando-se no assunto, você fique à vontade. Pode mandar mensagem no Instagram ou no e-mail que eu falei, que é congregaçãonazareno@gmail.com, tá bom? E é assim que acontece, infelizmente. Essa é a palavra que eu tenho para você. Nosso tempo está se esgotando, porque o Instagram só dá 1 hora, 40 minutos, 1 hora. E é essa a palavra que eu tenho para você. Todo sábado nós iremos falar algum assunto que seja para edificação e mudança espiritual. Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos vocês. Que o Eterno possa guiá-los. Que o Eterno possa trazer a shalom, a segurança no dia mau. Porque o dia mau chega para todos. Você nunca irá escapar do dia mau, tá? Aprenda isso. Ele chega para todos. Que o Eterno possa prevalecer seu rosto diante de ti. E que Ele tenha misericórdia de ti. Esse vídeo vai ficar gravado, eu vou publicar no YouTube também. E se você quiser assistir mais tarde, fique à vontade. Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém.